Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana, dia 12 de abril. Estamos juntos mais uma vez com a sua página Vote dentro do canal do YouTube, né? Abra nossa página, entre conosco, né? Acompanhe nossas reflexões, nossos raciocínios, discuta conosco. Então, manda a sua opinião, né? Também o seu like, positivo ou negativo. Inscreva-se, vem com a gente que a página também é sua, ok? Gente, olha só. Nas últimas 24 horas, 1.824 mortes pelo Covid-19. Muita gente morrendo ainda em todo o país, né? No final de semana. Totalizamos 353.293 mortes desde o início da pandemia. Uma calamidade que se abateu sobre todos nós brasileiros. E aí nós vamos ter uma semana recheada, né? Com perspectivas de algumas tempestades acontecendo no mundo político e CPI sendo aberto, por exemplo, falando sobre a Covid-19. O ministro Luiz Roberto Barroso, na semana passada, orientou e indicou que o Senado da República deve sim abrir uma CPI para investigar a condução dos governos no que se refere à pandemia. O número de mortes que estão acontecendo, as ações e as omissões ocorridas pelos governos, tanto federal, como lógico os desdobramentos deverão acontecer também para os governos estaduais, as prefeituras, né? Enfim, as investigações da CPI no que se refere ao combate à pandemia. Todos os governos se mobilizaram corretamente, cumpriram aquilo que prescreve as leis, enfim, fizeram o possível para evitar esse número de 353 mil mortes no Brasil? Será? Quais foram as ações de presidente, governadores, prefeitos, as autoridades da saúde, enfim, todos os envolvidos? E vai ser aberto, então, segundo o presidente lá do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, vai abrir na manhã, provavelmente na manhã da terça-feira. Portanto, amanhã deverá ser instalada essa CPI com todas as condições. Ele diz que não vai interferir, vai proporcionar todas as condições para que essa CPI se desenvolva o mais rápido possível e da melhor forma possível, sem interferência, sem intervenções, sem nada. Liberdade para que a CPI haja com clareza e com transparência, que essa CPI não se torne uma pizza enorme, gigante, e vire tudo em carnaval, infelizmente, como acontece e já aconteceu em algumas CPIs pelo Brasil. Então, a CPI deverá ser instalada amanhã, terça-feira, lá no Senado, e esperamos que realmente faça um bom trabalho para a gente esclarecer coisas podres que acontecem no Brasil e que estão resultando nessa tragédia, nesse genocídio que a gente já incorporou em nosso vocabulário, que é esse genocídio de mais de 350 mil pessoas. Muito bem, mas aí começam as coisas podres acontecendo nos bastidores. E vazou uma conversa, porque, veja bem, quem provocou o Senado, o STF, e que culminou com a orientação e a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso em abertura dessa CPI pelo Senado, foram os senadores, alguns senadores que tinham pego mais de 20, se não me engano, 27 assinaturas, que é o necessário para a abertura da CPI, e o presidente Rodrigo Pacheco se negava a abrir, não tinha aberto. Aí um dos senadores, o Jorge Cajuru, juntamente com outro senador que não me vem agora na memória, provocaram o STF, né? E aí o parecer foi dado na semana passada. Um telefonema do presidente da República, o Jair Bolsonaro, interpelando, por exemplo, o Jorge Cajuru, o senador Jorge Cajuru, que vazou da mídia. Tá aí, já tá nos meios sociais. Eu recebi aqui no meu WhatsApp, inclusive, uma gravação, a voz deles por telefone, e em que o Jair Bolsonaro questiona o senador Jorge Cajuru sobre a abrangência da CPI, por que a CPI só vai contra ele. E o Jorge Cajuru rebate, dizendo, não, vamos querer ouvir também governadores, prefeitos, tudo mais. Não, então tem que mudar o foco, o objetivo dessa CPI, senão só vai vir para cima de mim, para cima E isso, o Jair Bolsonaro, preocupado com o foco, com os objetivos da CPI, querendo já se proteger, é claro.
e incitando o Jorge Cajuru, o senador, a mudar o objetivo da CPI. E além disso, dizendo que tem que fazer, já que está com limão, fazer uma limonada, olha só. E incitando o senador Jorge Cajuru a interpelar com relação a pressionar tramitações lá no Senado sobre a questão do impeachment, no parecer do presidente, impeachment de ministros do STF. Então ele diz que tem algumas questões que podem culminar com o impeachment do STF, de ministro do STF, e ele quer que o Jorge Cajuru interfira nisso também, cutuque lá, para que isso aí se deslanche. E aí você sabe, né? Aí vira aquele pandemônio. Aí nem CPI, nem impeachment de ministro, vira uma pauliceia nessa Brasília. Mas na verdade é isso que o Jair Bolsonaro quer, né? Ele quer uma pauliceia, ele quer uma balbúrdia naquela Brasília, que aí ele fica feliz. Aí ele fica que nem na água, né? Boiando e governando, ou desgovernando, como queiram, morrendo gente por conta do Covid-19. Esse é um fato que vai movimentar aí. Talvez você não assista isso aí muito em alguns canais de televisão aberto, mas nas mídias sociais você já está acompanhando isso. Outra coisa que estourou este final de semana, essa semana passada agora, finalzinho da semana passada, que também você não vai ver na Globo, principalmente a Globo Lixo, essa Rede Globo de televisão, que eu vou mostrar um pouquinho sobre a história dessa Rede Globo ao longo do nosso... Da recente história do Brasil, nós vamos ver, mas não vai ver na Globo, não vai ver na Record, não vai ver nessas meios de comunicação de massa aberta aí para a população assistir, provavelmente você não vai ver. Mas saiu uma reportagem semana passada no Le Monde, é o maior jornal da França, dando detalhes, uma ampla matéria, reportagem abrangente mesmo, sobre o financiamento e o envolvimento dos Estados Unidos da América, de órgãos dos Estados Unidos da América, na questão do treinamento, sabe, nas orientações, no envolvimento direto dos Estados Unidos, do ex-juiz Sérgio Moro, aquele super, né, que a Globo tornou um super-herói, paladino da justiça, lembra? Nos anos de 2017 e 2018, todo poderoso, que se tornou ministro depois da justiça neste governo do Bolsonaro. Ele mesmo recebeu treinamento juntamente com alguns promotores lá nos Estados Unidos. Detalhes, como que fariam para poder impeachment, como impeachmentaram a Dilma, né? Conseguiram articular o impeachment da Dilma, depois a prisão do Lula e a destruição da indústria brasileira, que ficou dilacerada, a economia caiu, tombou realmente por conta dessas articulações daquela Lava Jato, uma operação contaminada, orientada inclusive por autoridades norte-americanas, lá dos Estados Unidos da América, com envolvimento direto no treinamento, nas maneiras com que deveria agir Sérgio Moro e seus capangas aqui no Brasil, dos promotores, procuradores da República. O treinamento, quer dizer, um escândalo que, no meu entender, se ficar comprovada essa questão, tem que ir para os fóruns internacionais e discutir, inclusive, uma indenização do Brasil, que há uma interferência, né? Em que pese os Estados Unidos pode dizer, não, mas vieram aqui perguntar, mas há sim a atuação dos Estados Unidos na economia, nas questões políticas internas do Brasil, que culminaram, inclusive, com a eleição desse cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro. Olha quanta coisa, gente, olha quanta coisa. Em meio a tudo isso, a suspeição desse ex-juiz Sérgio Moro deveria ser julgado na plenária do STF essa semana. Não sei se vai acontecer. Por quê? Porque o presidente do STF, o Luiz Fux, já anunciou que na quarta-feira agora, na sessão de quarta-feira, ele vai votar na plenária a questão da CPI da pandemia. Ele vai colocar na frente, principalmente por conta das acusações do Bolsonaro com relação ao Luiz Roberto Barroso, as acusações contra o STF, e o Luiz Fux já vai na quarta-feira abrir aí a sessão, pondo em pauta a CPI da pandemia. Vai ser votada isso pelos os 11 ministros. E aí fica na expectativa, da dúvida, quando será votada a suspeição, também na plenária, pelos 11 ministros do Sérgio Moro.
que já ficou comprovada, mais do que comprovada, a ilicitude de todo o procedimento, a antiética utilizada nas ações desse ex-juiz na condução da Lava Jato lá em Curitiba, com seus procuradores da República, enfim. Triste página da justiça do nosso Brasil. Triste página da política do nosso Brasil. Quanto envolvimento, quanta podridão envolvendo tanta gente. E tem que ser realmente esmiuçado para que a gente possa começar tudo de novo, a crescer, a população ter confiança nas instituições, né, na justiça, na condução política desse Brasil. É isso que nós precisamos. Um abraço. E se gostou, dá um like, né? A página é sua e vem com a gente. Um abraço.